Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Eu sou Samantha, mais conhecida como a Fada Exausta. Espero que todos vocês estejam bem. E ainda com borogodó, apesar da exaustão. Meus amores, trouxe esse vídeo porque me sensibilizou demais o pedido de uma inscrita que eu vou colocar para vocês. Gente, faz esse tanto de tempo que eu não posto leitura de solteiros, me falem. É porque assim, né, vocês sabem como eu sou para esses temas aí amorosos, de relacionamentos, como é que vocês estão? Sempre que eu posto, tá? Vídeos de relacionamentos, as pessoas reclamam muito. E também tem as pessoas que reclamam muito porque eu não posso. Então, assim, eu tô tentando aqui, né, encontrar o que vocês querem, né? Não deixe de se inscrever, de dar like, gente, de comentar também, porque, assim, é o que ajuda no link. Vocês sabem que eu não sou essa pessoa de ficar pedindo. Eu devia já gravar uma chamadinha e pôr ela automático, mas eu acho tudo muito automatizado, tudo muito chato. Eu acho que não queremos coisas chatas e não queremos relacionamentos chatos também, não é verdade? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da sua solteirice. Sei que tem muita gente que tá solteiro, mas também não quer ninguém, vai vir aqui só pra ouvir, né? Só pra ouvir as energias. A gente vai ver o que de errado não tá dando certo. Inicialmente a gente vai ver a situação de vocês, as energias, aquele geral. Para quem é novo no meu canal, seja bem-vindo, né? Essas primeiras perguntas são para sintonizar o grupo de consciências em cada uma dos montinhos que eu coloco aqui. Depois a gente vai ver algo que eu acho muito importante, gente. Muito. A cure padrão que precisa ser integrado quando você está conhecendo alguém. Porque justamente eu sei que o pessoal aqui que me segue aqui no canal e tudo mais, vocês muitos são terapeutas e muitos têm um grau de autoconhecimento legal, uma seriedade de trabalho interior muito legal. E que reconhecem as coisas, reconhecem os padrões. E assim, né? Normalmente, cada pessoa, cada encontro, cada conversa, não precisa ter um encontro assim, sabe? Mas você vai conhecer uma pessoa, está conversando, você já consegue entender muitas energias ali, você já consegue ver muitos padrões. E a gente nem tá falando do outro. Eu não tô trazendo aqui para ficar demonizando o outro, porque o outro é tóxico, é isso, aquilo. Não, gente, a gente tá falando das suas permissões. Dos seus limites, porque muitas das vezes vocês já fizeram tanto trabalho, curas, terapias e tal, as coisas elas ficam cada vez mais sutis de compreender. Então, obviamente que antes, há 5 anos, o que era um limite para você, hoje em dia você nem manifesta mais isso, de tanto que você já integrou, já está no seu espaço de poder pessoal e de auto-amor. Então, a gente vai ver muito esse padrão que tem que ser integrado na hora de estar conhecendo alguém. Na hora que você tá naquele enlace, como que você tá com você, uma coisa assim, enfim, vai vir a informação, né? Isso que importa, eu tô tentando sintonizar aqui. E depois a gente vai ver previsões. Mas seria isso, meus amores, para quem quer fazer uma leitura na sua energia, só de vida amorosa, estamos aí. No dia 24 de abril a gente vai ter mais um ritual maravilhoso, apoteótico e babilônico da Afrodite. Quem quiser participar, as meninas me dão feedbacks muito interessantes, adoro. Um beijo no coração das meninas aí que participaram do último. E seria isso, uma ótima leitura a todos e um ótimo fim de semana também. Olá, pessoal do Grupo 1, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, pessoal, você vê a inscrita lá maravilhosa comentou que ela decorou as falas do meu último vídeo de solteiros. Aí eu falei, gente, não tem condição. Ah, gente, é assim. Vamos combinar algo juntos aí, porque realmente essas leituras, e as minhas leituras do meu canal, não sei se vocês percebem, elas vêm com viés muito profundo, assim, de questões de autocura e tudo mais. Então, assim, as pessoas gostam, mas ao mesmo tempo elas querem questão de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo é uma área da vida, gente. A gente tem que entender também, eu acho que porque esse grupo aqui ele é muito focado no espiritual, por isso tá vindo essa informação. Também é uma área da nossa vida de desenvolvimento e que não precisa ter um peso tão grande, mas no caso desse pessoal é interessante ver o espaço disso
no seu mundo, vocês que são do grupo 1 aqui, porque acaba sendo algo que, como vocês não fazem muita questão, porque o pessoal aqui não faz muita questão de relacionamento, vocês acabam não conseguindo integrar certas coisas que vocês querem, e vocês não são obrigados, não tem que ter relacionamento para ser felizes ou qualquer coisa. Vamos estudar primeiramente o que de errado não está certo. Vamos ver a energia de vocês. Grupo 1 aqui fala de pessoas que já viveram muitas situações kármicas, mas que estão querendo ou não, tá? Numa fase de colheita positiva. Assim, essa é uma leitura para solteiros. Não sei o que aconteceu na sua vida amorosa nos últimos tempos. Vocês estão numa fase de colheita positiva, tá? De estabilidade. Tem algo bom aí também no caminho de vocês, assim, já acessando a previsão do grupo 1, tem algo legal. Mas vamos entender um pouco a dinâmica aqui. O que tem acontecido com esse grupo 1? Veio o nome Anabela, veio o nome Júlia, veio o nome Maurício, veio a data 11 de abril, 13 de fevereiro, 23 de agosto. Olha só, hein? Retornando às chamadas. O que está acontecendo com o grupo 1 aqui? O que de errado não está certo? Vocês finalizaram algum movimento recentemente relacionado a algum tipo de investimento. Pode ser que vocês estavam com alguém, né? Comentem aí, porque a energia que me vem é uma energia relacionada à cura, mas não porque assim você tá num processo intenso de cura e validação do outro e porque você tá querendo muito e você quer entender muito, mas faz parte de uma jornada que você já esteve. Então a energia primordial do grupo 1 são pessoas que, veja se esse é seu grupo, recentemente finalizaram algum tipo de ciclo, compreenderam, chegaram numa grande catarse realmente do que funciona, do que não funciona. Não existe aqui pessoas que insistem ou que ficam em situações que não são legais para vocês, e vocês entraram num processo de reconexão com vocês mais profundo. Eu não vou me atrever a falar cura, embora apareça isso até na carta, né? Aparece aqui healing, né? Mas pode-se dizer que seja um processo aí de cura que vocês estão agora. Ainda faltava ajustar algumas coisas que eram como que se fossem uns pontos cegos. Eu acho que a gente vai ver muito isso na próxima pergunta. Vamos entender aqui, então, o que de errado não está certo, tá? Aqui fala muito do contexto de ter finalizado, ou vocês estão no meio de uma finalização de uma fase de que vocês têm que ficar lutando para ter uma questão amorosa, literalmente, tá? Eu acho que muitos aqui vieram realmente de uma ancestralidade de guerra, vocês têm muita força, muito poder, também espiritual, muitos aqui podem mexer magisticamente, terem seus conhecimentos no oculto, tá? Porque fala muito de poder esse grupo 1. Só que aqui fala muito, a gente tá falando da vida amorosa, então vamos nos ater aqui. Aqui fala muito de uma finalização de um ciclo mais catártico, assim, de compreensão. Eu não preciso disso. Eu não preciso estar provando meu valor o tempo inteiro, não preciso estar nessa energia, mas não de revolta. Eu não vejo vocês ser voltados assim, eu não preciso estar nisso e você tá apegado com isso. Eu vejo que vocês literalmente realmente soltaram, o que é um grande avanço aqui. Tem uma situação aí que vocês romperam recentemente, ou um padrão. Para quem rompeu alguma coisa com alguém, vocês sabem que realmente não tem mais o que tirar daqui. Ou seja, se você quer muito voltar com o seu ex, terminou há um pouco tempo, e você quer muito voltar com ele, esse grupo não é o seu grupo, provavelmente, tá? Se existe essa situação aqui. Porque aqui fala de pessoas que realmente compreenderam que não é para ele ou para ela, e que tá trabalhando agora dentro de um sagrado feminino para trabalhar as questões de controle. Tudo aquilo que vocês costumavam controlar dentro do contexto amoroso, vocês estarão deixando ir. Ao deixar ir, vocês estarão tendo algum tipo de resgate e que envolve a vida amorosa de vocês, tá? Esse resgate que envolve a vida amorosa pode ser, inclusive, conhecer alguém ou estar em contato com alguém. E aqui fala até de pessoas do passado, ou amizades, ou pessoas assim, mas no contexto também amoroso. A gente tá tentando entender sua situação atual, hein? Deixa eu tirar mais cartas aqui e a gente já vai pro tarô. Então, a situação atual de vocês, na realidade, é uma situação muito sóbria, com muita lucidez. Eu não vejo vocês assim perdidos, ansiosos. Eu vejo vocês num ponto de equilíbrio, num centro que é muito positivo. Até porque, gente, é aquela coisa. Se você não quisesse nada de vida amorosa, acho que você não estaria na leitura, certo? Não sei, é meu raciocínio lógico, né? Eu e minha lógica. E se você estivesse resistindo muito, apareceria aqui também. Então vocês estão meio que num ponto neutro, né? Vamos entender um pouquinho mais da vida amorosa desse pessoal. Vocês conseguiram, tá? Isso já faz tempo.
quebrar algum tipo, vou dar as palavras aqui, vocês encaixem na realidade, algum tipo de maldição, de karma ou de situação muito profunda que envolve a vida amorosa de vocês. Vocês já conseguiram fazer isso, tá? E o que acontece? Isso te abriu, né, a tua linha de tempo, a tua vida para novas possibilidades, quais você tem de uma forma ou de outra explorado, tá? E de alguma forma também, né, se decepcionado um pouco. Por quê? Porque ainda faltam alguns movimentos. Eu não vou falar tanto cura aqui, tá? Por quê? Porque não vai encaixar eu ficar falando cura e a galera que vai falar, meu Deus do céu, eu já fiz trocentas mil curas. Então não tem muito a ver com cura. Tem a ver mais com identificar certos padrões e já não necessitar interagir com aquela energia. Fala de uma nova linha de tempo também e de um momento de transformação que vocês estão passando de 2 meses para cá e que vai se estender por mais 2 meses dentro da área espiritual e energética. Então, normalmente, quando a gente ainda não está num novo espaço ou está num processo de transição, as coisas, as situações e os relacionamentos que vêm, eles também vêm com um tom de transição, não é verdade? Então, vamos entender aqui o que vocês precisam saber da vida amorosa de vocês, entendendo a sua situação. Ai, meu Deus, olha essa energia de vocês aqui. Gente, vocês têm uma energia de construção extremamente forte, tá? A ancestralidade de vocês não deixa mais certas situações ocorrerem. Não insistam, sabe? Quando você vê que não tá dando certo de encontrar com alguém, que tem alguma coisa ali, aprendam a literalmente não duvidar mais da intuição de vocês. Esse é um dos recados que eles trazem aqui, relacionado à sua vida amorosa. Não é que você se torna uma pessoa, porque tem diferença, gente, que você vai abrir mão, vai desistir ou vai chutar o balde a cada coisinha. Aqui vocês vão saber, porque vocês são pessoas que têm uma extrema flexibilidade. Vocês não são pessoas assim, que não se colocam no lugar do outro, que não compreendem o outro. Então não é uma questão, eu vou ser justo, você pode até ser justo, mas a situação está sendo justa para com você? Aqui não é mais momento disso, tá? Então vocês estão aprendendo bem essa lição aqui, pelo que eu tô vendo. Aqui fala de vocês trabalhando em situações relacionadas a inseguranças, a medos, a questões que são do passado de vocês. Aqui tá mostrando um ex-relacionamento. Para muitos é alguém que você morou junto, tá? Não necessariamente, então teve uma rotina. Existe algum tipo de energia com alguma pessoa que você tinha uma rotina que ainda reverbera muito no seu campo. É só isso que eles estão informando. Não estão falando que você tem que fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Mas eles estão falando que essa energia, ela está presente aqui. E que vocês estão recebendo as informações de como cortar isso. E, em paralelo, vocês estão se abrindo para algum tipo de cura do seu emocional. É essa cura que veio aqui. Por quê? Porque vocês estão se afastando de tudo aquilo que só traz perdas. Aqui o grupo é profundo, então eu vou tentar entrar nesse grau de profundidade de vocês. Então, vamos lá, vamos falar de relacionamentos. Tudo na vida é um relacionamento, certo? Então, tudo na vida desse relacionamento são duas partes, é você e outra pessoa. Vamos falar do relacionamento amoroso. Então, para que serve, né? Para crescimento. Qual que é a proposta? Ah, é só para se divertir? É só para se divertir, tá tudo bem. Então, os dois têm que estar minimamente se divertindo, né? Não adianta só um se divertir e o outro não. É um relacionamento sério? É. Qual estrutura? Quais são as questões, os alinhamentos necessários? Porque o que eu vejo aqui é que sempre acabava tendo algum tipo de perda para vocês. Eu não sei qual perda que isso significa. Se é energética, se é de tempo, eu não sei. Falam muito assim de ter um padrão de perdas e que daí você se afastava e que você acordou de uma vez por todas desse padrão e que você não, o teu campo não tá mais aturando esses tipos de energias. Então as coisas elas se dão realmente numa velocidade mais rápida. Vamos entender um pouco mais profundamente essa questão de perda. Pode ser perda do ponto de vista assim de trocas. O que eu vejo é que sempre acabava havendo algum ressentimento. É como se você fosse lá, fizesse algo para a pessoa e você nunca tem a devolutiva. Então a compreensão aqui a nível mais profundo é de qual espaço dentro de você que você faz as coisas, porque você tem que se reconciliar com essa parte sua que entra em ressentimento, e do porquê de ainda manifestar pessoas e situações que não estão à altura, no que você deseja. Aqui ninguém vai poder falar pra você que você tá querendo muito.
E isso é importante vocês terem em mente também. O fato de, às vezes, você não ter, não receber, não aparecer na sua vida é uma coisa. Agora, o querer muito, isso daí ninguém te impede. E ninguém tem que falar nada sobre isso, porque você sabe o que você quer viver. Então tem um pouco disso também, desse processo de individuação e de tá tudo bem. Você não tem nada pra me oferecer nesse nível, dessa forma, tá tudo bem. Tchau. Sabe? Uma energia muito assim. A gente já tá indo pra esse padrão aqui de relacionado a se colocar numa situação em que as coisas realmente acabam em desequilíbrio. E por acabarem em desequilíbrio dentro da troca romântica, afetiva, você se vê como uma pessoa que aparentemente ninguém entende, né? Ninguém consegue realmente entrar no seu mundo. É realmente desafiador haver aqui um equilíbrio, porque, gente, com todo respeito, vocês têm muito a oferecer, tá bom? Vocês realmente têm muito a oferecer. A gente tá falando de pessoas perfeitas, mas isso é muito complexo, porque vocês são seres completos, entendeu? Então aqui fala realmente de algum tipo de término ou afastamento, tá? Por conta da falta de reciprocidade e equilíbrio. E muito disso foi realizado pela tua espiritualidade. Principalmente se você é uma pessoa aí que tá sempre fazendo curas, trabalhos, é isso que eu vejo aqui. Vamos entender um pouco desse padrão, um pouquinho mais profundamente, né? Do padrão que vocês trazem dentro desse contexto na hora de estar... O início, não precisa ser o primeiro encontro, né? Mas sabe o início ali? Tá conversando já, né? Já tá trocando aquela energia. O que que acontece? Aqui fala muito de limites, né? Limites silenciosos, eles estão falando aqui pra mim. Silenciosos ou gritantes, né? Pelo menos na cabeça de vocês eu sei que grita, né? Vamos ver aqui. Vamos entender, gente. Deixa eu pegar esse tarô aqui. Isso aí. Vamos ver então aqui, pessoal do grupo 1, qual o padrão que precisa ser integrado, né, dentro desse processo, na hora de estar nessa interação, né, dentro do contexto romântico, amoroso. Qual o padrão que precisa ser integrado? O que que acontece aqui com esse grupo 1? Não sei se vocês têm aquela coisa de tipo, se eu for sair com a pessoa, tem que entender que é a pessoa mesmo, eu não vou ficar saindo com todo mundo. E não tô falando nem que é certo que é errado, né? Mas tem muita essa energia aqui. Aqui é muitos extremos, né? Vocês têm uma capacidade imensa de solitude, não é solidão. Não vejo vocês se sentindo sozinhos, abandonados e carentes. Não vejo carência nesse grupo, tá? Não vejo. Claro, dentro da normalidade, sabe? Não vejo esse processo. Existe aqui uma questão da infância em que não é o suficiente, né? E você tem espelhado com as pessoas muito sentido de escassez. Olha que interessante que tá me vindo aqui, gente. Como vocês têm experienciado muito essa questão de escassez, de sobrevivência e de luta, a gente tá modelando isso para o contexto amoroso, você atrai pessoas, obviamente, que têm isso dentro da estrutura delas, né? Para que você possa ver isso, integrar com isso. Então, normalmente, o que eu vejo aqui é muito trocas a partir da sombra, o que é comum às vezes, né? Principalmente em relacionamento amoroso, dependendo da fase que as pessoas estão. Então, aqui fala muito de você tem tanto medo de receber porque tem medo de ser controlado, porque eu não sei como é que foi tua infância, porque fala muito assim, de na tua infância você ter recebido. A gente tá falando de coisas básicas, tá, gente? Amor, proteção, carinho. Se você fosse de determinada forma, se você responder... É como se fosse quase como assim. Vou passar a sensação e vocês vão saber se a leitura é pra vocês ou não. Você ganha alguma coisa, pode ser um presente, pode ser um dinheiro, pode ser... Você já fica olhando o que será que tem por detrás disso. Vocês estão entendendo? Aqui é profundo, vocês já fizeram muitas curas aqui. Então, qual é a questão maior, né? O padrão, a questão que vocês, inclusive, estão trabalhando nesse momento, porque eu vejo vocês trabalhando nisso nesse momento. É essa questão do receber e essa questão do controle. E essa questão de confiar. E eu acho que a cola disso tudo vem muito a palavra do que a gente falou agora há pouco, o ressentimento. Porque eu vou confiar, eu vou me abrir, eu vou receber, mas que bomba que virá depois. Então a necessidade de estar manifestando essas bombas, vamos dizer, vocês estão buscando ou precisam integrar
esse aspecto que puxa uma necessidade de manifestar a bomba. E eu não tô falando aqui pra gente viver no mundo de Nárnia, em que tudo é lindo e que não vai haver situações complexas, mas a gente tá falando de um padrão mais profundo. Então você acaba atraindo ou atraiu recentemente, né, uma pessoa com esse mesmo padrão, só que essa pessoa não tinha a abertura que você tem até então para crescer no nível que você cresce. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Então é como se essa situação ou esse movimento que você está vivendo, que às vezes o pessoal aí não encontrou ninguém recentemente, ela veio só para te puxar um gatilho para você conseguir aprofundar nesse processo de merecimento e de receber. Porque o pessoal do grupo 1 tem feito muito trabalho relacionado a receber. E não é só um receber porque, só eu receber. Não, porque vocês já são naturalmente pessoas generosas, abundantes. Vocês já têm bastante para doar. Seja tempo, seja atenção, seja respeito, carinho, não sei. Vocês já têm. Só que existe uma viés aqui, lá no contexto da infância, incluso pode ser relacionado a pai, mãe, pode ser uma figura aí que traz um tom que como se fosse quase errado você receber e sair ileso. É como eu sinto aqui, sabe? Como assim você vai receber amor, carinho e você vai só crescer a partir disso? Então é como se fosse quase a cura, o padrão aqui, o processo aqui, ele é muito relacionado a uma malha emocional, uma malha psicológica que vocês têm exercitado, que nem academia aqui, né? Vocês têm exercitado para que cada vez mais vocês sustentem e tolerem receber coisas boas. Vocês estão entendendo o que a gente tá falando aqui? Olha que coisa. E sem entrar nesses... Então, como vocês não estão mais indo tanto para os extremos, o que é muito bom, né? Devido ao trabalho que vocês têm feito, vai ficar cada vez mais simples, mais indolor do ponto de vista assim, você não vai precisar passar por situações completamente horríveis para entender certas coisas e também não precisa terminar em relacionamentos abusivos para entender essas coisas, porque você já aprendeu a lição. O que tá vindo agora nessa nova camada para vocês que eu vejo é muito o fluxo, é mais o flow, sabe? De tipo, ok, tô nessa energia, vou permanecer, se eu conhecer alguém vou permanecer, até que dê, obviamente, o match aí, né, se você tá interessado nesse contexto, em que você e a pessoa são regulados semelhantes dentro desse propósito. Eu posso ser muito honesta, eu vi muito assim, se vocês tiveram alguma coisa recentemente, eu vi como que sendo uma pessoa que te auxiliou nessa transição. Não vejo uma pessoa que veio pra ficar, sabe? Pra quem tá ainda pensando em alguém, que aqui tem alguma energia, tá? Vamos ver mais um pouquinho, então, qual é o padrão aqui, o que tá vendo. Aqui fala do controle, né? Olha quem saiu de novo aqui, gente, o imperador. O controle. Mas eu não sou controlador. Não, você pode ser a pessoa mais de boa do mundo, você pode nem encher o saco da outra pessoa, não tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver com os traumas que você foi vivendo, o teu sistema nervoso já liga o alerta por conta disso. Eu não estou controlando para onde isso vai, né? Para onde que vai? Quando é que eu vou receber atenção de novo? Como é que eu vou saber aonde essa pessoa tá? Se essa pessoa, inclusive, às vezes não está me controlando e não é uma pessoa abusiva, como vocês já tiveram no passado. Você vê que complexo, né? Aqui fala muito de impulso, né? Não sei se vocês têm a tendência de... Aqui vocês são rápidos para cortar, vocês são rápidos para ficar junto e rápido para cortar, né? Aqui o pessoal aqui... A espada da verdade aqui, né, pessoal? Vocês vão estar recebendo algum tipo de clareza e ensinamento espiritual muito profundo ligado à tua vida amorosa, viu? Muito em breve. A rotina de vocês, o dia a dia, as coisas como se deram desde a sua infância, elas têm esse teor de condicionamento. Gente, eu não acredito em amor incondicional, tá? Pelo menos não da forma que as pessoas colocam. Tudo realmente é uma troca e tudo pode ter qualidade e expressão próspera e elevada nas trocas, em tudo na vida. Só que é uma troca de fato. Eu não acho saudável uma pessoa que só se doa e uma pessoa que só recebe. Acho que é por isso que também existe muito a questão do empata e dos narcisistas aqui na Terra. Por quê? Porque não é natural colocar o tempo todo o outro na nossa frente. Não é um processo natural, não é... Então é necessário ali, né? Tudo é um equilíbrio, não é verdade? Não sei se vocês concordam, mas é assim que eu vejo. Então houve aqui algum movimento, né, recentemente que trouxe vocês para essa grande realização e levou vocês mais profundamente em conexão com a tua espiritualidade. Cara, a intuição de vocês é muito, muito, muito boa. Vocês não vão errar. Acontece que assim, vocês não querem acreditar nas coisas que vocês estão ouvindo, porque é muito repetitivo.
parece assim que não muda, sabe? Parece que é assim, meu Deus, mas quando que vai dar certo, sabe? Esse tipo de energia que eu tô vendo, mas é isso, gente. Que legal, parabéns pelo trabalho. Vamos ver um pouquinho, então, de previsões pra vocês aqui. É isso. Espero que vocês não precisem decorar, como diz a querida lá, as falas do vídeo. Em breve eu trago mais, né? Dependendo aí do que vocês estão me propondo. Preciso entender também o que vocês querem, precisam. Porque sabe qual é a impressão que eu tenho com o meu coletivo? Acho chiquérrimo falar o meu coletivo. Cara, que a galera, assim, ela vive uma vida muito louca, muito insana, de muita correria. E daí vai lá cozinhar o miojo e me põe ali no YouTube, assim, de uma forma muito... Não que vocês não gostam e não se conectam comigo, não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente estar tão imerso no que a gente está vivendo no nosso presente, vocês serem já consciências mais livres, que não... Sabe, vocês são livres, vocês são desenrolados. Então, assim, eu fico tentando, às vezes, né, pegar... O que tá rolando com essa galera? Pra onde eles estão indo? Volta aqui... É assim, gente. Tô explicando como é que minha cabeça funciona às vezes com vocês. Adoro. Vamos ver aqui as previsões. Eu gosto disso. Ah, eu lembro até hoje, antes de criar o canal, vai fazer 7 anos, todo o trabalho que eu fiz. Gente, como as coisas mudam, né? É fascinante realmente, né? Vamos lá ver as previsões para esse grupo 1. O que tá vindo aí? É uma pessoa que gosta bastante de você, que fala muito de conversa, né? Olha, gente, eu tô vendo a gente tá falando de solteiros e o que tá vindo no teu caminho. Vejo processos de auto-amor, tá? Eu vejo os processos que vocês estão fazendo já, que a gente conversou aqui agora há pouco. Eu vejo ainda uma situação que tá vindo no caminho de vocês, que inicialmente não é que ela vai dar erro. É uma situação que vai demorar um pouquinho para se alinhar, mas que você pode alinhar. Não sei se vocês estão conversando com alguém, é que a impressão que dá é que vocês estão conversando com alguém, tá? A impressão que eu tenho aqui, né? Porque a gente tá fazendo uma leitura de solteiro, então você pode estar fazendo o que você quiser, né? Então eu vejo uma proposta, né? Uma parceria no caminho de vocês, tá? E não é uma parceria parecida com o que você já teve, alguma coisa diferente nesse relacionamento, não sei por quê. Vamos entender um pouquinho mais. O que tá vindo? O que tá vindo no caminho amoroso do pessoal do grupo 1? Para alguns pode ser uma pessoa que você já conhece, tá? Mas eu vejo vocês muito focados em trabalho, mas não daquela forma de fuga. Ai, deixa eu focar no... Não vejo fuga aqui, tá? Parabéns, viu? Não vejo fuga, tá? Eu vejo vocês saindo com alguém. Tem uma pessoa aí que vai receber um belo do não, vai tentar vir conversar com você. Ah, entendi, tá vindo 2 energias aqui, inclusive. Tem uma pessoa que vai tentar voltar a falar com vocês. Eu não vejo vocês querendo. Eu vejo uma pessoa que vocês gostam muito no caminho de vocês. Mas é aquela coisa, né? É algo sem muita expectativa. Eu vejo mais um crush aqui, que talvez vocês estejam conversando. Eu vejo conversas aqui, tá? Mas eu vejo muito a cura do feminino aqui. Muito, gente. Vocês estão com uma energia, eu não sei se vocês fizeram ritual, conta aí pra gente. Vocês estão com uma energia, assim, de... É uma energia muito mágica, assim, porque não é aquela energia, sabe? Tipo, ai, arrasa todos os corações. Não tem a ver muito com isso, mas vocês estão com um magnetismo maravilhoso. A gente tá falando de vida amorosa, então eu vou falar tudo que eu tô vendo, tá? Vocês estão com esse magnetismo, mas vocês trazem um mistério, uma calma e uma profundidade ao mesmo tempo, sabe? Muito bonita mesmo, tá? Vamos ver o que tá vindo aqui pro povo. O que tá vindo aqui pro povo do grupo 1, vida amorosa. Realmente aqui houve uma transformação e não mais voltarás. Alguma coisa que foi muito definida por vocês, viu? Existem várias opções aqui que estão se abrindo para vocês. Uma pessoa aqui em específico vocês estão conversando, tá? Eu vejo no caminho de vocês... Deixa eu ver em quanto tempo... Gente, é uma pessoa para alguns do passado ou um amigo, amiga mais colorido. Se não é colorido, se tornará, tá? Só para avisar aí quem tá nesse contexto, tá? Se tornará. É uma pessoa que quer trazer muitas coisas para você. Essa pessoa que vocês estão trazendo,
Tem uma pessoa aqui, para quem tá conversando, tem uma energia feminina bem orientada, tá? Bem orientada, bem equilibrada, não vejo desequilíbrio, tá? Eu vejo encontros calientes aqui, tá? E vejo muita conversa. Não vejo vocês querendo já entrar de cara num mega relacionamento estruturado sério. Não vejo essa energia aqui. Mas eu vejo que a espiritualidade vai trazer para vocês uma nova forma de estruturar os seus relacionamentos. É assim, algo muito novo, gente. Eu não sei, vocês mudaram muito pelo que eu tô vendo aqui nos últimos 6 meses, 1 ano, nesse contexto amoroso. E como vocês estão se propondo curas, vocês não estão se fechando, nem nada, então as coisas elas se dão de uma forma muito interessante, tá? Tem alguém aqui à distância, tá? Que vai querer algum tipo de envolvimento com vocês. Eu vejo vocês sendo muito racionais inicialmente, tá? Mas é uma pessoa que ela tem estrutura, tá? E que gostaria de oferecer algum tipo de estrutura pra vocês. Mais uma vez, é uma coisa... Não que seja amizade colorida, tá? Eu não tô vendo aqui ficante sério. Sabe o pessoal que fala, ah, eu vou... Ai, que preguiça, fada exausta, tá? Novamente, eu não tô vendo aqui essa coisa, assim, uma pessoa descompromissada. Até porque vocês, na energia de vocês, vocês nem vão se conectar com alguém que é assim, né? Mas eu vejo algo que ele vem muito num tom de leveza, num tom de amizade, num tom de confiança e de seriedade, mas sem a necessidade de se sentir sufocado. Vocês estão entendendo? Eu acho que, na verdade, muitos aqui se sentiram muito sufocados já dentro de relacionamento, muito drenados. É a palavra que eu vejo, sabe? Drenados, exaustos. O que mais tá vindo aqui na vida amorosa do povo do grupo 1? Tem algum tipo de viagem, de movimento aqui, hein? Que tem alguém fazendo, tá? Cara, muito legal. E existe uma boa química aqui entre você e essa pessoa, viu? Uma química muito forte, mas vocês continuem trabalhando dentro dessa questão de poder pessoal de vocês. Porque vai dar muito boa, gente. Vocês estão num processo muito bonito. Deixa eu dar um conselho aqui. Aqui tem pessoas vindo, mas eu vejo vocês muito na de vocês, tranquilos, né? Eu vejo algum ex ainda na energia de vocês. Na verdade, eu vejo 2, tá? Para alguns. Conselho, pessoal do grupo 1. Gente, vocês têm muito a intuição, vocês têm muito o entendimento de quando colocar e quando não colocar a sua energia. Aqui não é o pessoal que eu tenho que falar, gente, por favor, você tá vendo que a pessoa não responde, fica na sua... Não precisa disso aqui não precisa desses toques, sabe? Aqui você sabe quando avançar, quando não avançar. Aqui eles falam pra você perseverar nesse caminho que você fez de retomar a tua estabilidade, a tua estrutura, a tua segurança, porque é isso que vai te ajudar a manifestar essa pessoa. Mas o mais interessante aqui é que o pessoal faz isso porque quer fazer isso por si, não para manifestar um relacionamento. E é por isso mesmo que vocês estão num caminho mais fácil, mais rápido de manifestar um, né? Como o universo é, como a vida funciona, é um negócio muito doido. E é isso, meus amores, espero que vocês fiquem bem. Mando um beijo e até! Olá, grupo 2, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, tá calor aqui, mas eu não quero ligar o ar, porque... me incomoda, sabe? Som, eu sou muito sensível pra som e eu quero gravar pra vocês assim. Então a gente fica querendo adiantar logo o outono, né? Mas ele demora mais um pouquinho, dependendo. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá ver o que tá rolando aqui com vocês. Grupo 2, aqui houve alguma situação para te dar um start, para você ter algum tipo de busca. Aqui a vida amorosa de vocês, ela tá muito linkada, veja se é seu grupo, tá? Se é o seu caso, com um processo de autoconhecimento, com um processo de avanço no seu progresso espiritual, um avanço no amor próprio. É como se alguma coisa aqui deu um sinal, deu um start para você entender que você precisa fazer algum tipo de movimento. Eu não sei se você faz terapia, se você cuida da tua espiritualidade, se você tá fazendo, enfim, seja lá o que for que você precisa fazer para que você tenha um novo caminho, tenha uma nova forma de se relacionar. Eu vejo que realmente aqui aconteceu, aqui pode ter sido um término também, porque a gente tá falando de contexto amoroso, mas não necessariamente
para que promovesse em vocês algum tipo de choque, para que você avançasse dentro de um novo caminho. A energia que eu vejo aqui, sabe, gente, é muito uma energia, assim, você teve algum tipo de iniciação, é a forma que eu consigo ler, assim, né? Para te trazer de uma forma mais simples. Vamos entender, então, um pouquinho melhor o que de errado não está certo. Aqui eles falam muito de carência, de codependência. Gente, tudo que eu vou falando não é... primeiro que se você sente que não é pra você, não é pra você. Já começa por aí, né? É uma leitura geral do YouTube. Vocês têm que entender que são muitas energias e a gente que tá aqui, a gente vai, né, buscando esse contexto. Mas é mais pra ajudar realmente. Por quê? Porque tanto faz, a gente vai falar, aquela pessoa é uma carente, aquela pessoa é uma orgulhosa, tipo, no fundo todo mundo sofre com as suas questões e não é pra se sentir menos ou mais que ninguém, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro, por quê? Porque o que é ruim no outro é ruim porque tá no outro, né? Se tivesse na gente não ia ser ruim, né? Não é verdade? Ah, enfim. Já vamos, né, falando real aqui. Então eu vejo muita coisa de carência, codependência, padrões de ancestralidade relacionados ao feminino, tá? Aqui tem problemas com a mãe, vamos dizer assim, também, para quem se intenciona e trabalha nesse aspecto, tá? Vamos entender a situação do povo do grupo 2, o que tá havendo aqui, o que houve, né? O que tá havendo nesse contexto. Aqui fala muito de orgulho também, né? E da necessidade de estar sozinho antes de começar algum ciclo. Diz pra Sassá. Vocês são pessoas que já ficaram sozinhas bastante tempo? Eu vou falar o padrão que eu tô vendo, e esse padrão não necessariamente é o seu caso, mas pode ser que outras coisas te ajudem. Então, né, mais uma vez, se não é pra você, ignora, é pro outro. Um padrão de termina um relacionamento, vai pra outro, acabou de conhecer uma pessoa, conhece outra, e aqui até um bololô, até que aconteceu alguma coisa que você não estava esperando, né? Dentro de algum desses movimentos que eles falam que existe um padrão, existia um padrão dentro do teu contexto amoroso ou dentro da forma que você se coloca, da tua postura no contexto amoroso, e que alguma coisa veio e pá, né? Não mais assim. É mais ou menos isso que eu tô vendo, tentando traduzir pra vocês, sabe? Porque aqui fala de existir de fato um novo caminho amoroso na frente de vocês. Às vezes vocês terminarem e tudo mais, existe. Só que aqui, antes desse caminho vir, de fato, antes da pessoa, o relacionamento, vai ser necessário algum tipo de desenvolvimento. Relacionado a orgulho, relacionado a ego, pode ser relacionado à codependência, né? Vocês podem trazer aí na esfera que vocês buscam entender, né? Vamos lá. Vamos ver, vamos entender. Solteiros. Do grupo 2. Vocês não têm dificuldade em conseguir relacionamento com as pessoas que vocês querem. A dificuldade aqui do grupo 2 não é a de conseguir as coisas. Incluso vocês têm muita energia de sorte para isso, pelo que eu tô vendo, tá? O que acontece aqui são os conflitos que surgem... Ah, já entendi! Por conta de coisas mal resolvidas do passado. Aqui o seu passado, ele tá totalmente na tua cola, tá? Dentro, fora, eu não sei. Gente, aqui dá a impressão que vocês foram pessoas ou que já foram casadas, ou que independente, né? Ai, tem filho, já fui casado. Às vezes a pessoa tem filho, foi casada e tá suave, não tem a ver com isso. Mas aqui fala de pessoas que não curaram o seu passado. Nem que isso seja a infância, tá? Mas fala muito disso. Então, o que acontece? Aqui tem duas chamadas, né? Se vocês estão entrando agora num novo relacionamento ou conhecendo alguém nesse momento, eu posso ser muito honesta? Como sou a fada exausta que sou, sou a fada madrinha, uma das únicas que fala a verdade aqui, porque pra não agradar, né? Por isso que a gente tem assim, tem essa quantidade de inscritos, né? Vamos lá. O que eu tô vendo aqui, meus amores? Se vocês estão conhecendo alguém nesse momento, isso daqui é um padrão já kármico que vocês trazem tanto da infância quanto de vidas passadas. Então vocês estão levando uma energia que não ajuda vocês, que tá um bololô aí, que eu não sei qual é, não sei qual trauma foi seu da infância, não sei o que rolou no teu ex-relacionamento, porque aqui tem ex-relacionamento que influencia e impacta negativamente na vida amorosa de vocês.
Sim, mas aqui tá precisando tomar uns banhos, fazer umas rezas, benzimento, ritual, meditação, vortex, não sei. O que você quiser, meu amor, porque aqui você é livre para escolher esse caminho, mas algum caminho necessariamente a vida e a espiritualidade está colocando para vocês. Então, algo certo, algo errado que não tá certo, aqui é o fato de que, assim, não adianta colocar, como é que a gente fala, vinho novo em odres velhos, né? Né? Esse tipo de situação. Ai, não tem nada a ver. Não deu certo. Assim, se você tá reagindo pelo ego com o que eu tô falando, então tá tudo bem, é seu direito. Mas vamos analisar com calma, porque aqui não é um fato de alguém tá julgando você ou dessa pessoa que você tá ali te vendo. Eles falam muito assim, na real, a única coisa que interessa aqui é a sua realização. Você tá realizado? Você tá realizada? Porque tanto faz, o outro vai pensar. Gente, as pessoas sempre vão pensar, sempre vão falar. Ah, meu Deus, elas sempre vão falar. Porque falar é fácil, gente. A papagaio fala, corvo fala. Ah, os bonequinhos da Disney falam. Então, assim, vamos cuidar disso, a espiritualidade fala. Porque existe aqui uma grande possibilidade, gente, que se vocês não procurarem ajuda, eu tô falando muito sério aqui, tá? Com todo o meu amor, com toda a minha paciência, vocês vão cair em outra trampa kármica, em outra questão kármica. Porque o problema do pessoal aqui, a situação do pessoal aqui não é encontrar pessoas que querem. Vocês têm sorte para isso, inclusive. É muito interessante que quando eu me conecto meio que com o mapa, com o céu de vocês, tô falando até do astral, né, de vocês, tem essa energia muito forte venusiana, que é relacionada a amor, a finanças, a essa questão de magnetismo, a essa questão de abertura nesses entreceios, só que ao mesmo tempo a tua espiritualidade, a forma que você trabalhou os seus caminhos de vida, o teu aprendizado, ela é relacionada com você aprender alguma coisa com isso. E alguma coisa que está relacionada a um sentido de codependência, de orgulho, sabe? De raiva reprimida, não sei. Aí vocês entrem aí, né? Deem o seu pitaco ou não, né? Vamos entender sua situação mais pouquinho, a gente já vai lá naquela questão. Exato, algo aqui finalizou, né? Finalizou com louvor. Aqui também fala de um término, pode ter sido há um ano, né? Pode ter sido ontem, né? Aqui existe... É como se vocês tivessem uma necessidade muito grande de mostrar que vocês estão bem. Eu não sei por que tá vindo isso, tá? Pode ser que não seja válido para todos. Ou de conquista. Conquistei tal pessoa. Gente, não tô falando que é errado, tá? Cada um no seu rolê. Agora, isso tá te servindo, né? Tipo, eu consegui, mas daí a pessoa foi embora. Eu consegui, mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu no outro relacionamento. Eu consegui. Fala de algo que tá distante de vocês por conta de algum impulso do ego de vocês. Então, esse relacionamento, esse ideal, né? Muitos aqui tem um ideal, né? É uma construção que vocês já têm aí de relacionamento e que, infelizmente, né, não tá caminhando dessa forma por conta de impulsos do ego. Aqui tá falando muito de impulsos, coisas que se falam. Eles estão falando muito de comunicação. A gente fala as coisas, a gente é mestre do que a gente cala, né? É uma lição que às vezes as pessoas demoram a aprender. Eu mesma demorei muitas coisas assim nesse contexto de falar. A gente tem que entender, somente contexto amoroso, né, gente? Você tá querendo construir uma relação amorosa com a pessoa, que é tão complexa, né, tão rica de aprendizados e tal. Aquilo que você fala pra pessoa, não adianta querer depois desfalar. Ninguém é perfeito, né? Mas fica complicado. E esse é um dos aprendizados aqui que eu vejo. E eu vejo que vocês já têm alguém aqui novo, hein? Caramba, galera que não perde tempo. Vocês são rápidos. Aqui são mais rápidos que o tiro do Velho Oeste. Se vocês não têm ninguém, tem pessoas interessadas em vocês e que vocês sabem que eventualmente talvez vocês vão dar uma chance. Estou dando o resumo do que eu tô vendo aqui. Então a situação de vocês não é falta de pessoas, mas é esse trabalho interno que vocês têm que realizar, tá? É o que eles falam, gente. Deixa eu só tirar mais uma aqui. Para que vocês sejam um ser completo em vocês, não que, então eu sou completo, vou ficar solteiro, não preciso de ninguém. Não é nessa viés, gente. Completo assim, para se sustentar, se fazer valer dentro desse contexto, que inclusive é o ideal que você almeja no relacionamento. Então você tem um ideal, mas para ter esse ideal, inclusive, você tem que ser essa pessoa ideal que você tá visualizando, entendeu? E isso é trabalho interno. Tipo, não tem muito, né? Vamos entender aqui.
Qual cura e padrão precisa ser integrado? Aqui eles falam muito dos impulsos. Talvez conheceu a pessoa, não sei. Tá falando muito dos impulsos do ego. Qual cura, qual padrão precisa ser integrado aqui pro pessoal do grupo 2? Qual cura e qual padrão? Aqui fala muito de gostar de conquistar, né? Vocês gostam, vocês são bons para conquistar. Eita, povo! Mas daí nunca floresce, né? Ou nunca consegue algo específico. Não sei, às vezes vocês querem casar. Então aqui existe um hábito muito grande da conquista e da pressa, não sei. Gente, tem alguma coisa aqui que precisa entrar em algum tipo de alinhamento. Porque assim, o que eu vejo são pessoas que não conseguem trabalhar naquela construção da rotina. Talvez vocês sejam mais voltados a ter encontros, viagens. Vamos naquela festa, vamos nessa viagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que não deixa de ser algo super bacana. Só que assim, isso, se você tá pensando num casamento, numa estrutura assim de longo termo, tem algumas coisas que necessitam serem vistas e desenvolvidas aqui. Ai, não, Sá, pra mim tá ótimo assim. Então tá ótimo, gente, vai com os deuses, porque o que não falta é gente aqui na fila pra sair com você, meu amor. Passa esse mel pro pessoal. Mas, sem brincadeira aqui, pessoal, o que eu vejo é muito esse contexto de não conseguir sustentar por conta de já haver um hábito. Eles falam de um hábito que foi criado dentro desse contexto de conquista. E você não precisa... Ai, Sá, mas quando eu tô com uma pessoa eu fico só com ela e tal. Mas sim, é como se assim, existe um talento natural, quanto à luz do dia, aqui pro pessoal aqui, que vocês conquistam a pessoa e conquistam bem. Só que isso não se sustenta. Eu não estou falando que vocês são mentirosos, eu não estou falando nada, gente. A gente está falando de cada um. E não se sustenta por quê? Provavelmente por conta dessas energias de passado e traumas não vistos do passado. Exatamente. Existe aqui um corte, é como se na vida amorosa de vocês existisse um corte, e esse corte, ele é um corte providencial para que vocês desenvolvam algum tipo de força interior, algum tipo de resistência. Ah, então eu tenho que ficar ali me matando por causa de relacionamento? Não, porque a gente não está falando de trocas desiguais, a gente está falando assim, que tudo exige força, tudo exige um esforço. Se você não tem essa energia, tá tudo bem. Às vezes a pessoa acha que tem, só que assim, a outra pessoa, que é a pessoa que você tá se relacionando, no caso, ela pensa igual você, ela acha que você tá colocando tanto de energia que você acha, porque, gente, relacionamento é a coisa mais complexa da Terra, acho que se relacionar, né, com o ser humano, em que nível for até. Porque é dois universos, então, qual que é a base? Comunicação, lucidez, mas como que a gente consegue isso com o outro se a gente não tem conosco? E aqui tá falando que existe uma necessidade de trabalhar isso muito profundamente com vocês mesmos. E aqui não é uma crítica negativa, que vocês não sabem o que estão fazendo. Não, cara, é pra vocês crescerem, porque vocês estão numa nova etapa da jornada espiritual de vocês, por incrível que pareça. Aconteceu aí algum boom, alguma coisa que tipo, pá, agora vocês, ou não sei se vocês vão se iniciar, não sei o que é, que levou vocês para um novo início espiritual aí. Vamos ver o que mais precisa de cura, de ser integrado. Olha aqui, gente. Aqui fala de um sentimento, inconsciente ou não, né, de inferioridade. Cara, eu não sei se vocês sofrerem relacionamento abusivo, eu sinto muito, né? Só quem passa sabe o estrago que é. É necessário terapia, sim, tá? Não vou ficar floreando, porque assim, é aquela coisa, quando a pessoa alcança um certo ponto, que é o ponto que a maioria do pessoal aqui tá, até os inscritos, você sabe que assim, só se trata de nós conosco. O outro vai ser... A gente consegue trabalhar com o outro, com a comunicação, mas se a gente não tá bem com a gente, então aqui fala de um problema de autoestima tremendo, causado, inclusive, talvez por algum divórcio, alguma situação que vocês já viveram. Existe um emocional desregulado e um sistema nervoso central desregulado aqui. Pode ser que externamente isso não se aparente tanto, porque eu não tô falando, então você é mega desequilibrado, não. Pode ser que, pelo contrário, você seja uma pessoa muito, muito bem posta, equilibrada, mas a gente tá falando de sofrimentos invisíveis, gente, de coisas dentro de ti, de ansiedades que vêm à superfície e que muitas das vezes vocês não têm as ferramentas ou não foram educados a entender.
Ninguém nasce sabendo, não tem vergonha nenhuma em você buscar um entendimento nessa etapa da tua vida para esse movimento, porque é muito o que eu vejo aqui, sabe? A necessidade de integração, ela vem numa necessidade de ter clareza dessa questão de autovalorização que vocês não estão tendo. A autovalorização acabou virando um recurso em que você tem sim conquistas, pessoas gostam de vocês, vocês provavelmente são pessoas bonitas, agradáveis, né? Chamam a atenção das pessoas, mas e aí? Sabe, não tô falando que vocês não têm nada pra oferecer, é que vocês estão com uma angústia interior. Se você não tá com uma angústia interior, meu amor, você não é seu grupo. E aqui a espiritualidade tá querendo abrir uma nova fase pra você trabalhar esses conflitos. É como se fosse uma oportunidade da vida pra você liberar esse peso. Seja através de algum novo caminho espiritual, terapia, seja através do que for que você tá planejando, né? Vamos ver mais um pouquinho. Só mais uns aqui, a gente já vai ler previsões, tá? Gente, aconteceu aí algum fuzuê aí, né? Alguém mexeu com a cabeça de vocês e com o seu sentido de valor. Algo muito promissor que mexeu com o sentido. Será que eu tenho esse valor que eu acho que eu tenho? Né? Pra pessoa fazer isso ou ser desse jeito? O que que tá rolando mesmo? Aqui fala de um despertar espiritual, né? De um despertar pra vida. Eu nem gosto de falar espiritual, eu gosto de falar pra vida, porque... Pra mim, o que interessa é a galera conseguindo fazer as coisas no 3D. Gente, a gente pode falar várias coisas aí. Eu trabalho muito assim com os meus clientes, assim, tipo... A gente pode ficar vendo os registros acásticos, mas assim, que vai... Eu quero que a pessoa no 3D consiga integrar isso, sabe? É essa a minha proposta. Votem em mim. Vamos ver aqui previsões pra vocês, pessoal. Ai, não é fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia. O que tá vindo aqui na vida amorosa? Eu vejo já vocês conversando com alguém ou pessoas vindo no caminho amoroso de vocês. Aqui também não é o caso de não ter ninguém, tá? Então, assim, não me culpem, não se reprimam. O que tá vindo na vida amorosa do grupo 2? Tá vindo aqui. Aqueles amigos, né? Eu vejo vocês ainda buscando transformar algum tipo de situação. Ou, se não for buscar uma transformação externa com alguém, vocês estão tentando digerir isso. Mas durante essa digestão vai aparecer pessoas, né? Eu vejo que vocês vão ter sorte para ter algum tipo de direcionamento. Se vocês estão buscando isso. Tô buscando alguém para me ajudar. Realmente é isso, tô ok. Vocês vão ter sorte para isso. Aqui vocês têm uma energia de sorte, galera. Deve ter muita inveja também em cima de vocês, né? Eu também compreendo esse aspecto. Isso tudo, gente, é aprendizado, é limpeza, é uma compreensão, uma cosmovisão. É um conjunto de fatores, né? Não existe uma receita. Como eu lido com isso? Você lida de inúmeras maneiras. Como isso te afeta? A necessidade de se conhecer. Porque para aquela pessoa afeta de uma forma, para outra ela nem sente, a outra nem sabe que aquilo existe. Então, será que algo nos afeta ou a gente escolhe, de fato, colocar atenção naquela faixa de afetação, né, de frequência que existe? Porque tudo afeta, a gente já vai partir de um pressuposto de que todos estamos conectados e de que tudo afeta todo mundo. É assim que funciona, né? Por mais que a gente não queira. Por que que eu escolho ver uma afetação aqui, a outra pessoa? Porque é a riqueza, né, da unidade através da individualidade que nós somos, e por isso que é tão importante que as pessoas busquem esse entendimento, porque o entendimento que você vai ter de você e desse seu processo único, inclusive pode ajudar outras pessoas, é diferente do que eu tenho. Tá entendendo? Tá vindo pra vida amorosa aqui. Eu vejo vocês tendo algum encontro caliente, eu vejo uma coisa mais nesse movimento, tá? Vocês estão passando por alguma questão aqui de transformação bem profunda, tá? Eu vejo vocês depois procurando alguém pra ajudar. Cara, o que eu vejo na vida amorosa de vocês? Vocês buscando alguém pra ajudar vocês. Eu não sei se é um terapeuta, não sei quem que é. Mas tem essa energia dessa pessoa aqui. Mas tem também algum tipo de encontro mais físico, carnal. E essa energia, ela tá muito nos próximos 45 dias. Eu não tô conseguindo ler além desses 45 dias, tá? Porque provavelmente, se vocês estão na busca de serem ajudados, vocês vão ter um movimento muito diferente. E daí seria provavelmente uma nova leitura, né, de previsão, se vocês estão nesse movimento diferente. O que tá vindo na vida amorosa do povo aqui do grupo 2?
Eu vejo vocês conhecendo alguém pela internet, né? E tendo um encontro com essa pessoa. Mas vocês não vão querer dar continuidade, não. E daí vocês buscando algum tipo de ajuda para entender alguma situação. Vocês querem ver alguma coisa. Vocês querem ter clareza de alguma coisa que vocês não estão tendo. Então eu vejo dentro do contexto amoroso mais um encontro, não vejo nada profundo, gente. Para quem tá querendo sair, tá? E depois eu vejo você buscar soluções para esse movimento que vocês têm. Coisas que estão ocultas, né? Você buscando saber o que tá oculto na tua vida amorosa. É interessante, vocês vão ter sorte, viu? Pra descobrir, pra entender, pra pedir o aconselhamento de alguém ou de alguma entidade. Não sei, vocês vão ter sorte pra isso. Então, vamos por esse caminho. O que tá vindo? Aqui é codependência, aqui, ó. Vocês vão entender alguma coisa sobre codependência nesses próximos tempos. E que vem de processos familiares. Vocês tiveram uma troca com alguém de vidas passadas aqui, tá? E vocês vão ter que fazer algum movimento para ir atrás dessa clareza. Vocês querem algum tipo de resposta. Isso daqui eu vejo vocês indo atrás. Gente, é isso que eu vejo para vocês. Deixa eu ver um conselho, ó. Espero que vocês fiquem bem e que vocês acessem essa riqueza aí que vocês têm ancestral também, muito grande. E todos esses processos, e sejam felizes, né, no que desejam. É que nem sempre a gente, sabe, né, sabe muitas coisas. Vamos ver aqui, então, mais um pouquinho, conselho para vocês. Tá. Existe algo não muito positivo que já está instaurado dentro da questão amorosa de vocês. E ignorar isso, colocar embaixo do tapete e tal, vai ser complicado. Por quê? Porque aqui eles falam de vocês se abrindo num caminho em que vocês estão entrando num processo que vocês vão ter que entender sobre shadow work. Que eu sempre falo aqui, sabem o que é? Vocês vão ter que ver, encarar e harmonizar e dançar com a sua sombra. O que eu recomendo fortemente, até porque todo ser humano tem sombra. As coisas elas são feitas de uma forma muito surpreendente para que a gente alcance a nossa maestria, o nosso autogoverno e a nossa autorrealização, incluso na vida amorosa. Incluso na vida amorosa, se a pessoa deseja isso. Então aqui fala desse processo. Vai ser um momento de equilíbrio dessas energias e por isso talvez eles colocaram a questão do despertar espiritual, das terapias e tudo mais, tá bem, meus amores? De coração, fiquem muito bem. Tá? Se divirtam aí se vocês forem sair. Se cuidem muito. Um beijo e até. Olá, grupo 3, tudo bem? Como que vocês estão? Coelha, não me morda. Às vezes ela vem aqui. Gente, eu acordo de manhã, às vezes eu tô dormindo, eu acordo com barulho de chinelo. E é o coelho tentando pegar meu chinelo. Vocês acreditam? Meu chinelo tá todo comido. Em breve ele vai também se aposentado, né? Porque a tirinha dele já era. Isso aqui é ter um coelho. Eu adotem coelhos, gente. Coelhos são as coisas mais gordinhas que tem, mas eles roem as coisas, né? Faz parte da natureza deles. O que me traz uma reflexão do porquê que eu tô falando tudo isso, que tudo tem um sentido e um porquê é que, primeiro desse grupo 3, né? Vai ser o que eu mais vou falar, que esse grupo 3, né? O grupo 3... Isso é uma leitura de solteiros. Vocês estão solteiros? Já fica a pergunta. Eu não tô sentindo pessoas muito solteiras aqui. Bom, pelo menos não de status, né? Às vezes já tá numa relação. Aqui eu tô sentindo pessoas que estão indo contra a própria natureza, né? Que eu tava falando da coelha aqui. Tô sentindo isso. Vamos entender o que tá rolando? Porque assim... Eu vejo pessoas que estão vendo como elas podem dar algum jeito numa situação. Pode ser que você tá querendo ficar solteiro, pode ser que você não esteja querendo ficar solteiro, mas aqui, gente, não tão solteiras pessoas, não é possível. Alguém fala, aqui não tem gente solteira. Se tem gente solteira, você precisa limpar a sua energia, porque você tá com uma energia de alguém que tá casado, ou casada, ou com alguém. Gente, você que tá me vendo, você mesmo. Vai lá trabalhar com a Afrodite, com as pombagiras, não sei. Porque, assim, é uma energia de que tá casado ou casada. E você precisa abrir.
Então, das duas, uma, já vamos trazer esse viés. A galera aqui ou tá com alguém, né? Tem uns perdidos aqui que estão com alguém, né? Nessa leitura de solteiro, não sei porquê. E tem pessoas aqui que precisam abrir o campo pro amor, que tá muito fechado, tá muito bloqueado a energia aqui. Vamos entender algo errado? Algo errado não está certo. Vamos lá. Gente do céu. O que tá acontecendo com esse grupo aqui? Aqui vai precisar fazer um trabalho, né? Vocês já sabem. Quem aqui tá no relacionamento já sabe que, tipo, não tem como você ficar inventando motivos pra estar com uma pessoa, gente. Olha, eu sei que é complexo, às vezes as pessoas aqui estão casadas, né? Envolve toda uma estrutura, porque aqui a gente não tá falando só de um dia, assim, ai, tô de mau humor, não quero. A gente sabe que envolve uma estrutura, mas assim, então como é que faz, né? Como é que a gente se ajuda nesse contexto? Vamos lá entender, porque aqui fala de pessoas que estão precisando tomar atitudes práticas para abrirem o caminho amoroso e vão precisar tomar ação. Aqui não vai ser o tempo, já vou deixando os recados aqui, né? Vê o nome Letícia, vê o nome Laura. Aqui não vai ser o tempo, eu vou esperar o tempo passar. Eu vou dar um tempo. Acho que com o tempo... Quem tá com essa prerrogativa aqui já desiste, porque aqui não vai ser o tempo, tá? Vamos aqui estudar. Vamos nos estudar. Estamos humanos, vivenciando isso com a nossa consciência cósmica. A gente tem, sim, essa capacidade de acessar essa consciência cósmica que tá aqui, nesse corpo, morando nessa cidade que você tá, com o seu sistema nervoso, com seus hormônios. É possível, gente. É possível. Respira comigo e vamos. Vamos lá, grupo 3 aqui com vocês. Meu Deus do céu. Muitos aqui estão casados, né? E quem não tá casado quer casar e precisa abrir caminhos. Não tem muito outra saída. Aqui precisa se fazer um movimento espiritual para quem tá sozinho há muito tempo, tá? E tem alguma coisa relacionada muito forte a contratos com deusas, com seres, ou contratos que você fez, acordos, pactos, tá? Para não ter vida amorosa. Então, eu tô falando dos dois grupos que eu tô vendo no grupo 3, tá? Pra ter o que você quer, você vai ter que ir atrás. Eu não estou falando de você ir correndo atrás do boy e das moças. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ir atrás de alguma coisa que você precisa resolver em você e tomar ação. Mais uma vez, eles estão falando na minha cabeça, não vai ser o tempo aqui. Eu vou ver o que vai... não, eu preciso disso. Tá, pra quem precisa de um tempo... É bom colocar na ponta do lápis quanto tempo será. Se você tá focado e deseja a tua vida amorosa. Por exemplo, eu vou fazer esse movimento, eu ainda tô nessa relação, eu vou ficar nessa relação mais X tempo. Todas as vezes que você não decide algo por você, você está decidindo. Você tá deixando que as circunstâncias e as pessoas externas e análogas à sua situação decidam tua vida. A forma como você se sente. Então, Sá, mas eu decidi. A pessoa vai lá, eu decidi que eu quero me sentir bem. Foi lá, fez terapia, fez cura, eu decidi que eu quero pensar diferente. Só que se você não se move, se você não toma certas atitudes, certos posicionamentos, certas posturas, isso vai ser 10 vezes pior. É melhor nem ir na terapia. Porque a terapia, o que ela faz? Terapia, cura, né? Ela remexe o inconsciente para que ele venha à luz. Aí você fica vendo aquela coisa que tá na luz agora, e você não toma ação. Então, a energia de incômodo, ela aumenta exponencialmente. A pessoa já não tinha paz, a paz dela ela vai ter menos ainda. Por isso que as pessoas falam, eu fiz isso, aconteceu isso, por quê? Porque ela tá vendo. Só que ver é ação. Do contrário, você não tá vendo. Vamos lá. Quem falava muito disso era Krishnamurti. Se você tá vendo, eu gosto muito dele, gente. Se você tá vendo um problema, e ele ainda é um problema, ou você ainda não resolveu, você não tá vendo. A gente não tá falando aqui que você tá sendo irresponsável, que você não quer se ajudar, não tem nada a ver com isso. A palavra visão que eu tô usando aqui, né, ela tá sendo aplicada na totalidade, na complexidade do que isso se afere a você. Porque assim, tá na nossa mão, tudo tá na nossa mão? Não. Se
você tá dentro de um relacionamento abusivo, péssimo e tudo mais, você não vai ficar tomando responsabilidade por uma pessoa abusiva. A pessoa é abusiva. Você vai tomar responsabilidade pelas partes, aspectos e posturas suas que ainda não te permitiram de alguma forma, porque você precisa de ajuda, a sair disso, e tá tudo bem. Essa é a sua responsabilidade. Aquela pessoa ser assim é problema dela. É uma questão dela. Você não vai ter que ter a responsabilidade sobre a escolha de outro indivíduo. Vocês estão entendendo? Então, o que eu vejo no grupo 3 é muito isso. Você vai ter que ter uma postura séria. E para ontem, se você deseja melhorar a tua vida amorosa. E melhorar aqui pode ser separar, pode ser conhecer uma pessoa nova, pode ser abrir caminhos, porque aqui fala de muita gente com o caminho fechado, com o corpo. Parece que o corpo está fechado para a energia do amor. Como que vocês têm se trabalhado, quais as promessas que vocês têm feito para vocês. Por exemplo, a pessoa às vezes aqui falou, não quero mais saber e não sei o que lá, e esqueceu. Às vezes estava num dia muito bravo, brava, às vezes era 10 anos mais novo, não tinha muita consciência do que falava, eu agora a partir de hoje, tá. Aqui tá falando muito de automaldições também, de pactos que você fez com você mesmo e que agora influem de uma forma limitante no campo amoroso. Tá? Muito isso que eu tô vendo aqui. Muito isso mesmo. Vamos dar uma espichadinha aqui com o tarô pra ver mais um pouquinho. O que de errado não está certo, né? Que é complexo, né? Existe uma lição profunda que tem que ser aprendida agora. Né? Vocês estão trabalhando muito com a espiritualidade. Olha que legal, gente. Mas vocês vão precisar deixar aí alguma coisa. Tem alguma coisa que vocês não querem soltar. Pode ser uma ideia, não precisa ser a pessoa não. Não quero soltar a pessoa. Pode ser que você nem queira ver a pessoa pintada de ouro, mas existe uma ideia atrelada, um condicionamento. Eles estão falando muito de condicionamento. E o mais doido é que esse condicionamento, ele é relacionado a uma ideia de que aquilo era o que você mais queria. Daí você descobre que não é o que você mais queria, aquilo te traz um monte de conflito, aí você fica com conflito com você mesma ou mesmo e fazendo as suas curas. Mas no fim não se trata de cura, se trata de uma definição de ciclo. Aqui o aprendizado, eu vou ser bem honesta com o que eu tô vendo, tá? O Hierofante e o Mundo. Aqui o aprendizado, a lição é relacionada a finalizar um ciclo. Alguma coisa você vai ter que cortar de vez. E a gente não tem como saber aqui, porque aqui tem pessoas que estão com alguém, tá? E quem não tá com alguém, tem alguma coisa que você vai precisar cortar de vez para que o teu caminho amoroso se abra. Ou iniciar, né, um processo aí, que não deixa de ser um corte, todo corte é um início de algo, né? Mas é muito o que eu vejo aqui. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos ver então essa questão mais forte, porque aqui de todos os grupos é o grupo mais forte, assim, que eles estão falando de um centro de urgência, assim, não sei porquê, tá? Não sei quanto isso tá te afetando na tua vida. Vamos ver, então, qual padrão, né? Padrão que precisa ser integrado. Qual é o padrão que precisa ser integrado aqui nesse grupo? Grupo 3. Eles falam muito de salvamento. Vocês estão tentando salvar alguém? Às vezes vocês estão tentando salvar alguém. É como se você sentisse na responsabilidade de alguma coisa relacionada aos outros, né? Existe um padrão realmente inconsciente de vida passada aqui de agradar, inclusive, a linhagem ancestral e os familiares, tá? Olha que forte, tá me vindo até pessoas, às vezes, que descobriram que são homossexuais e não podem jamais nem expressar isso por conta da família. Tá me vindo isso aqui, sabia? Existe algum padrão que precisa ser rompido, que pesa muito em vocês. E é um padrão que vem muito, em grandes partes, não na sua totalidade, de um padrão familiar. Tudo é um padrão familiar, gente. Tudo a gente traz dentro desse contexto de DNA, né? A gente traz meio que tudo é informação, né? E a informação, ela viaja através do tempo, através do espaço, e nós, enquanto seres inteligentes, a gente assimila o nosso centro de percepção, de acordo com o livre-arbítrio, são N fatores. Então, aqui fala da necessidade de um rompimento muito grande relacionado a tudo isso. Vamos entender um pouquinho qual o padrão, né? O que mais a gente pode saber desse padrão. É um padrão de se revelar realmente contra algo, mas não tô vendo aquela necessidade de revolta, não tem muito a ver com isso. Embora você tenha o direito de estar revoltado e com raiva, também não tem a ver com isso, sabe, gente? Mas é um padrão muito interno de trabalhar as suas emoções
Existe alguma coisa relacionada a trabalhar as suas emoções de uma forma que você consiga romper com isso. Por isso que eles falaram tanto de abertura de caminho. O fato de você não estar conseguindo, às vezes, abrir seu caminho amoroso agora, tem relação com alguma coisa muito profunda que você veio trabalhar no seu emocional. Então, é como se a espiritualidade, querendo ou não, tivesse utilizando dessa busca do contexto amoroso para que você consiga finalizar algo kármico muito forte relacionado à tua família. Não que você, por conta da tua família ter algo, você não vai ter vida amorosa, mas assim, é um jeito de traduzir a situação para você resolver isso em você. É complexo, né, gente? Mas assim, principalmente a pessoa quando ela passa por certos processos, a vida amorosa, querendo ou não, é algo que impacta profundamente, né? Em que as pessoas têm ali movimentos específicos, tomadas de decisões que mudam o rumo das coisas, mudam o rumo da história, inclusive, né? Porque a gente não tá lidando com o racional, a gente não tá lidando com o consciente. Não que porque a pessoa ama, ela é descontrolada e louca, não tem nada a ver com isso. Mas a gente tá lidando com a parte instintiva, a gente tá lidando justamente com o que a gente veio trabalhar aqui, os corpos inferiores, o desejo, a sobrevivência, a atração, a conexão, né, aquilo que eu desejo vias de fato, e que nada disso é ruim, entenderam? Mas aqui a gente fala de um processo de quebra nisso tudo, de evolução disso tudo, para que vocês consigam aquilo que vocês desejam. Qual é, então, né, o que precisa ser integrado aqui de uma forma mais profunda? Qual é o padrão aqui, tá? Cara, fala muito aqui dos seus ancestrais, não sei o que rolou aí. Aqui eles estão falando de um tempo que vocês ainda não têm acesso a algum tipo de informação. Tem alguma informação que está oculta de vocês porque não é o momento. Eu não sei o que eles querem dizer com isso não, tá? Cara, aqui tá com uma pegada muito grande relacionado a padrões de maldições, coisas assim, antigas, que se repetem, sabe? Aqui tá bem forte essa pegada mais espiritual, tá? Pessoas que você conheceu só de contexto kármico, sabe? Aí aqui é legal dar uma atenção, né, nessa questão de ou abrir seu caminho com técnicas e movimentos que você entende, ou para quem tá num contexto de relacionamento, cara, observe mesmo aí, porque tem gente aqui que não tá solteiro, então, para quem não tá solteiro, entender bem o que você quer, né? Tem muita coisa para você explorar, se você já não tá mais feliz numa situação. Muitos aqui estão casados ainda por questões de estrutura e de finanças, eu vou ser bem honesta. Para quem aqui que tá casado, tá? Ou tá junto. É essa a razão primordial. Bom, vamos ver aqui um pouquinho de previsões para vocês. Aqui fala muito dessa necessidade de trabalhar essas energias. Vamos ver aqui previsões para o grupo 3. O que tá vindo aí no caminho de vocês? Tá vindo aí no caminho de vocês? Previsões para o grupo 3. Muitos aqui estão com alguém, né? E essa pessoa aí tá puxando muitas camadas aí de cura que você tá tendo que fazer. Mas eu vejo uma mudança, tá? Tem uma energia aqui que se ela não se transformar, de alguma forma ela vai te adoecer. Gente, quando eu falo adoecer você vai ficar desanimado, você vai ficar triste, você vai perder oportunidades, vai gerar uma energia de má sorte. É isso que eu quis dizer. Para quem, principalmente para quem tá junto com alguém aqui. Se você tá junto com alguém, você não tá tentando trabalhar essa situação, seja para melhorar, ou para ir embora, ou para pessoa ir embora, isso vai te trazer má sorte, tá? Que aqui fala muito da casa 6 também. Fala muito de rotina também, né? Alguém que vocês já estão. Então, as previsões aqui, para a maioria, fala de cura, gente. De busca de cura e de busca de compreensão. Do porquê algumas coisas resistem e persistem tanto. Eles estão falando muito de conflitos. Eu não tô vendo assim, sabe, novo amor, essas coisas. Eu vejo que muitos aqui ou já estão num relacionamento, ou para estarem num relacionamento vão ter que aprender alguma lição a nível de cura emocional. Das duas, uma. Eu vejo vocês conseguindo avançar nisso.
mas ainda tendo que aprender a lidar com algumas situações relacionadas a como equilibrar isso dentro de você. Querendo ou não, essa não decisão acaba por ser uma muleta, é a palavra que tá me vindo aqui, para que você não alcance algum máximo potencial de vocês, que pode ser em outras áreas, tá? Muitos aqui vão conhecer alguém no trabalho, tá? Muitos aqui vão conhecer alguém que você vai compartilhar a rotina com essa pessoa. Não vejo uma pessoa distante nem nada, é alguém que vocês têm algum tipo de rotina, tá? Não vejo indo muito pra frente, porque é uma relação, essa pessoa não tem uma energia, eu vejo que é uma pessoa que vai vir para te ensinar alguma coisa sobre seu poder pessoal. E essa pessoa vai chegar nos próximos 3 semanas a 3 meses, tá? Para te ensinar alguma coisa sobre o teu poder pessoal. E daí, nessa questão de aprender algo sobre o poder pessoal, você vai se abrir para a espiritualidade de uma forma mais madura e profunda, não que você não faça isso, mas está sendo mostrado isso aqui. E daí você vai começar a trazer uma energia mais de magnetismo, de alto valor, de amor próprio, e isso vai emanar, e daí você vai conseguir atrair esses parceiros ou parceiras que são o que você acredita que é o ideal para você, ou incluso atrair para quem aqui nem tem atraído, tá bom? Vamos ver um conselho final aqui para vocês, meus amores, que fiquem bem. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem com a sua espiritualidade, se amparem nela, porque tem alguma questão kármica aqui, viu? Muito forte relacionado à tua vida amorosa, alguma questão de pacto. Isso precisa ser encerrado, precisa ser visto, precisa ser tratado de alguma forma ou de outra. E como é que a gente trabalha em alguma coisa trazendo isso à luz? Como isso ainda não está à luz, o foco qual é o conselho primordial? Busquem trazer essas informações, essas diretrizes que a gente foi passando para a luz. O que realmente a Sá falou, o que realmente faz sentido na minha vida e como eu posso ver isso. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você vai buscando, mas eu vejo que para muitos o espiritual vai ajudar muito. A questão espiritual, seja da sua religião, da sua linha, tanto faz, tá bom? Espero que vocês fiquem muito bem. Um beijo e até!